Van Dijk, outra discussão, mesmo assunto. A gente trouxe a informação, o presidente Lula deve anunciar ainda hoje medidas sobre a dívida do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é um estado bastante endividado, cerca de 100 bilhões de reais em dívidas e que, obviamente, para a reconstrução vai ter que ter algum tipo de ajuste. Como que você vê essa questão? Efetivamente, o governo que gostaria de fazer um acordo, já estava até no STF, de fazer acordo com os estados para solucionar essa questão das dívidas, porque está impactando na arrecadação, os estados que não estão pagando. Como que você vê essa questão? Necessário, obviamente, postergar a dívida do estado do Rio Grande do Sul, mas tem o outro lado. Já existem estados falando, se vai postergar do Rio Grande do Sul, quero também. E aí, como gere tudo isso? É exatamente isso. É perfeitamente razoável, factível e honesto repactuar a dívida do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, senhoras e senhores, não é legal, não é aceitável, é imoral repactuar a dívida de Estado que é perdulário, que se endividou, que tomou, que não consegue arrecadar, que deu benefício fiscal sem contrapartida, Estado que não deveria receber um centavo do governo. Por quê? Porque isso gera o que a gente chama em economia de um perigo moral, um moral hazard. Moral hazard acontece quando a pessoa toma decisões e não arca com a consequência do que ela fez. Então, toda vez que a gente tira da fornalha, faz o bailout de um Estado, ou de um banco, ou de uma empresa, ou de um indivíduo que levou passos mais amplos do que as pernas, caiu e esse cara não quer levantar sozinho, a gente ajuda esse cara a entrar de novo nessa situação. Então, o problema do Rio Grande do Sul é o problema do Rio Grande do Sul. É perfeitamente e louvável que o governo esteja falando de repactuar, reperfilar a dívida do Rio Grande do Sul. Parabéns, governo. Esse é um ponto positivo para você. Ponto final. Não tem ponto e vírgula aqui. Ponto final. Estados perdulários, endividados, que tomaram decisões erradas, o problema é seu, Quem pariu Mateus que o crie. É exatamente isso que deve acontecer. Deixemos de ser um país de infantilizados, que o governo vem e toma a decisão para salvar a gente da gente mesmo. Nós não precisamos do governo salvando adultos que têm capacidade de consentimento, que têm capacidade de assinar um contrato. É vergonhoso esse tipo de posicionamento no meio de uma situação crítica, de uma crise humanitária desse tamanho, dessa monta, os aproveitadores de plantão se movimentando para levar um pedacinho para casa. Ô, Van Dijk, olhando para toda essa situação do Rio Grande do Sul, inclusive eu estava até aqui olhando, quase 90% das exportações do Rio Grande do Sul estão nessas cidades que foram abaladas aí pela chuva. Arroz acabou. Pois é. E esse é um tema, inclusive até pedi ajuda aqui, falei agora há pouco com o Ale de Lara, nosso querido Ale de Lara, grande especialista em commodity, para entender de fato o impacto sobre a questão do arroz especificamente. Ele até falou que a chance de desabastecimento é nula, na opinião dele, porque ele fala que o Brasil já é importador de arroz. Em 2023, a gente já importou mais de 1 milhão de toneladas. O que o governo anunciou agora seriam compras extras realizadas ali pela Conab, que justamente poderia reduzir este risco de um desabastecimento. Porém, ele falou, de acordo com o estudo dele aqui, os preços vão subir. Certamente. E podem subir entre 10% e 15% no curto prazo. O impacto disso que você enxerga, de fato, ali como um todo para o IPCA, nesse momento que a gente tem até discutido muito, até mesmo esse último repique que a gente viu do último IPCA também, sendo uma surpresa ali. Para mim nunca foi surpresa e eu sempre disse que não ia ser surpresa aqui, tá certo? Eu digo o seguinte, arroz faz parte da dieta tradicional do brasileiro, é parte integral, fundamental da cesta básica. Qualquer aumento no arroz, no feijão, na carne, no frango, isso impacta o IPCA e vai ter impacto sim. Vai aumentar, a regra é essa, está faltando, o preço sobe. Não tem outra maneira de fazer isso. O governo intervém. O governo intervém até quando? Quanto que o governo vai subsidiar isso e o que ele vai deixar de subsidiar? Ou ele vai subsidiar tudo? Vai subsidiar a gasolina também, diesel? Porque está sendo subsidiado. Está 20%, 25% atrasado o preço. Aí vai subsidiar o arroz. Energia elétrica. Energia elétrica. Então é melhor já parar de trabalhar e deixar o governo fazer. Aí implode a coisa toda,
Porque não tem quem pague imposto, né? Não é admissível, não é razoável continuar subsidiando a economia brasileira do jeito que ela é subsidiada hoje. Nós temos que ter prioridades. O país não tem prioridades. Não tem prioridade do governo. A única prioridade que tem é o Bolsa Família, que é louvável. Agora, é a primeira parte da equação. Eu sempre digo, como é que tira o cara da Bolsa Família? Não é razoável que uma pessoa passe 10 anos no Bolsa Família. Isso é inaceitável. Então a gente não tem prioridade de fato. A gente tem prioridade de assistencialismo, politicagem de curtíssimo prazo. A gente vive do curto prazo, do curto prazo, do curto prazo, por curto prazo. Só que quando a gente soma todos esses curtos prazos, a gente olha para trás, o Brasil está no longo prazo sem ter feito mudanças institucionais e mudanças fundamentais no que a gente gostaria de ser como uma nação. Van Dijk, a gente está falando do Rio Grande do Sul, existe toda a preocupação fiscal que a gente comentou aqui desde o início da sua participação. E a ministra Simone Tebet, ela deu uma entrevista falando que vai deixar até o fim do ano um pacote preparado para corte de gastos, segundo ela, de A a Z, né? E que isso ser colocado em prática vai depender de decisão política. A minha pergunta que eu gostaria de fazer para você é justamente sobre essa questão política. Porque a ministra Simone Tebet tem feito várias sinalizações. Sinalização de desvincular, né, reajustes em benefícios com a inflação, deixar com o salário mínimo, deixar só com a inflação. Feito sinalizações de que o Ministério do Planejamento está fazendo uma série de estudos, de levantamentos para onde cortar gastos. E aí o que me chamou a atenção foi justamente esse trecho, que vai depender de ser implementado da questão política. Sinaliza que a ministra está jogando para as costas do presidente, do ministro Fernando Haddad, está jogando para as costas do Congresso Nacional. Enfim, a ministra Simone Tebet, ela percebeu que o governo vai ter um déficit bastante importante também por conta de toda essa situação no Sul e já está querendo fazer seus movimentos também, pensando em política lá na frente. Qual o cenário, né, que a gente pode inferir essas declarações da ministra Simone Tebet, principalmente nesse cenário onde o gasto vai ser elevado necessariamente? Felipe, eu não sei o que ainda faz Simone Tebet nesse governo. Segundo, eu não tenho ideia do que faz o Ministério do Planejamento. Quantos países no mundo tem o Ministério do Planejamento? O Ministério do Planejamento é um apêndice do Ministério da Economia, ou das Finanças, ou Ministério da Fazenda. Não tem que ter ministro para isso, tem que ser um grupo de tecnocrata. O que Simone Tebet entende de economia e contas públicas? Nada, nada. Está lá porque apoiou o Lula no segundo turno. É só por isso que ela está lá. E o que deveria ser uma secretaria totalmente técnica se transformou num ministério que bate cabeça e quer lutar por protagonismo político com o Ministério da Fazenda, que é quem tem o protagonismo político. Porque não faz sentido ter esse ministério. Então vamos lá. Como é que um governo entra em ação depois de ter sido eleito e passa 3 meses, né, depois de ter sido eleito para tomar posse, sem ter um plano como esse? O que é que nós vamos fazer? O que a gente vai gastar? O que é que a gente vai cortar para não ter problema fiscal? Não foi feito. Quer dizer, como é que você entra numa posição tão relevante como o primeiro escalão do governo sem ter esse plano ex ante, né, antes de entrar na corrida? É o cara que vai começar a pensar que vai treinar para correr a maratona quando deu o tiro inicial? É inaceitável esse negócio, é ridículo, risível a posição da Simone Tebet. Segundo, ela vai fazer uma estrutura. O que ela fez no último ano e meio, que nós estamos quase em junho, que ela teve 3 meses antes de começar o governo, depois ela teve 1 ano e meio que ela não produziu essa lista do que pode ser cortado. Ministra, o que a senhora tem feito há 1 ano e meio? Me conte, porque se isso não foi feito ainda, vai preparar uma lista. Quer dizer, não está fazendo nada, porque é isso a sua responsabilidade. Se tem alguma coisa que seria razoável, é que isso tivesse sido feito com prioridade total. Então não tem feito nada. Terceiro ponto, vai ser uma decisão política
Obviamente que vai ser uma decisão política. Toda vez que a gente tem corte de gasto ou aumento de gasto, é uma decisão política. Do mesmo jeito que é fácil para o governo aumentar gasto com decisão política, a gente deveria ter uma ala do governo que está sendo encabeçada pelo Fernando Haddad, que não fala publicamente em corte, mas fala de retidão e equilíbrio fiscal, que é igual. Né? Que é igual. Quando foi inaugurado, quando foi apresentado o novo arcabouço fiscal, eu disse aqui nessa emissora, sentado nessa cadeira, que não era crível e não era execuível. Era muito melhor ter permanecido com o teto de gasto. Por mais imperfeito que ele era, e ele era imperfeito, ele conseguia colocar freio no afã político. E quando o político vê oportunidade de usar dinheiro, ele se lambuza nisso. Como todo mundo sabe disso, a gente tem que ter regras postas para impedir que o político se lambuze. Porque o que o político faz é se lambuzar. Então, o que você faz para o cara não se lambuzar? Você tem que ter regra lá. E o arcabouço não faz isso. O arcabouço dá espaço para o governo arrecadar mais. Quer dizer, como é que a gente resolve esse impasse? Então, voltando à questão, né, da Simone Tebet. Certamente vai ser uma decisão política que não vai ser tomada. Então, como eu tenho dito, nós vamos estourar o déficit primário, que eu calculava antes da situação do Rio Grande do Sul em torno de 1% do PIB, mais para 1 do que para 0,9%. Hoje eu acredito que só o Rio Grande do Sul, para ser reconstruído, se a gente tiver que fazer começar esse processo imediatamente, vai levar pelo menos 1% do PIB. É em torno de 100, 150 bilhões para fazer o Rio Grande do Sul voltar e vai demorar tempo. Quer dizer, pelo menos 1% do PIB. Eu imagino que nós devemos ter um déficit primário esse ano de alguma coisa como 2%. Como disse o Veloni, déficit primário é a mentira que a gente conta para o investidor. É aquela história do EBITDA ajustado, né? É a mentira que a gente conta para o investidor. Aqui a gente conta essa mentira para o público, para o FMI. Né? Porque o que vale é o déficit nominal, é o que saiu do bolso do governo. E o que saiu do bolso do governo teve precatório, teve todas essas coisas. Então não adianta a gente esconder custo e falar que é o déficit nominal, que é o déficit primário ou que é o superávit primário. É a mesma coisa com o Bolsonaro. O superávit primário do Bolsonaro não foi superávit primário. É mentira isso. Escondeu lá de baixo os precatórios. Quer dizer, não é só a esquerda que manipula. Todos os políticos. Quer dizer, como a gente sabe que a natureza do político é se lambuzar, é manipular, a gente tem que ter regras e instituições fortes que impedem, não que impeçam o político de fazer isso. E as instituições têm que ser muito mais fortes que os políticos. É por isso que países como os Estados Unidos, por exemplo, que têm instituições extremamente fortes, eles podem padecer com o idiota que está sentado na cadeira do presidente. Mas 4 anos depois eles tiram o cara. Então, não impacta a sociedade de uma maneira muito negativa. Aqui no Brasil é tudo capturado. O político captura. Eu digo que você trouxe 2 pontos importantes, vou separar aqui as minhas perguntas. Primeiro esse excesso de gastos, esse déficit até que você coloca ali, estima em 2%, não é à toa, inclusive, até que a gente está vendo a inflação aí piorando, né, nos indicadores, mas olhando, apesar de toda essa questão de gastos expansionistas, ainda assim, quando a gente olha para o lado político, não está dando resultado para o presidente. As pesquisas têm mostrado ali uma grande insatisfação na figura do presidente Lula. Inclusive, a pesquisa de hoje, a maioria dos brasileiros acha que Lula não merece mais uma chance como presidente em 2026. Aonde ele está errando? O Lula peca em fazer... O Lula é o pônei de um truque só. Levanta a patinha quando ele cruza o circo, sabe? Quando ele passa na frente da galerinha assistindo, ele levanta a patinha. É um cavalo que só sabe fazer um truque. E o que é o problema dele? O modelo que ele escolheu é um modelo que é uma marmita requentada. Esse modelo de crescimento via consumo, que é o que ele gosta de fazer, que tem impacto imediato e ajuda a ser reeleito, esse modelo criou falhas, né, as faltas estruturais na economia brasileira, que é a ausência de investimento e crescimento de longo prazo de maneira sustentável. O Brasil não consegue manter um crescimento de 3% em 5 anos sem estourar na inflação, porque o lado da oferta não vai acompanhar. E isso tem a ver com investimento. Então,
como a gente já está sentindo isso e tem muita transferência de renda, e essa transferência de renda ela é uma transferência que tem o seu valor aumentado de acordo com a inflação, o poder de compra, mais o poder de compra das pessoas que estão empregadas, a gente tem pressão porque o lado da oferta não consegue acompanhar isso. Principalmente no lado da oferta de alimentos. O custo do alimento, que é aquilo que o povão sente no bolso todos os dias, é o que está pegando. É o que está pegando. E ele não consegue porque o investimento não aconteceu. O preço do carro é lá em cima. O preço da tarifa de ônibus come um pedaço muito grande da renda desse cara. Né? A gente sabe que 75% do país vive com menos de R$1.000 ou até R$1.000 por mês. Essa é a renda, não é PIB per capita, que é só dividir. Né? A gente tem que saber a massa salarial. Essas pessoas vivem com até R$1.000. Quer dizer, é muito caro viver no Brasil comparado com outros lugares. Então essas pessoas estão sentindo que tudo está indo bem. Está tudo indo muito bem, só que não está indo muito bem. Né? Só que não está indo muito bem, essas pessoas sentem. E outra coisa, o gasto governamental exacerbado é um dos principais impulsionadores da inflação. Sim. Quer dizer, dá com uma mão e tira com a outra. Como eu disse, o equilíbrio fiscal na ausência de corte acontece através de aumento de impostos ou inflação. E eu fiz uma aposta aqui que nós vamos ter mais imposto e mais inflação. Olha só a brincadeira, deu um problema no Rio Grande do Sul, uma calamidade que a gente quer. Vamos dividir, todo mundo vai pagar na conta de luz. Governo, você não está tentando reduzir a conta de luz, agora você vai colocar mais uma tarifa de um fundo de desastre na conta de luz? Quer dizer, você vê que o governo é completamente esquizofrênico, ele não sabe o que quer. Não existe uma estrutura de planejamento, tanto é que eu digo, por isso que não tem que ter Ministério do Planejamento, tem que ter uma Secretaria do Planejamento com um bando de cara técnico, um bando de economista de primeira linha, e que aquilo que está feito lá está feito. É assim que a gente tem que planejar o país. A gente não pode continuar improvisando. O Brasil é um quarteto de jazz, não é uma sinfônica. Esse que é o grande problema. É um quarteto de jazz. De repente o louco lá começa a tocar o saxofone, jazz nouveau, free jazz, essas coisas. Ao invés de ser uma sinfonia, uma orquestra sinfônica de primeira linha. Exato. São muitos pontos. Até quero continuar daqui a pouco falando mais sobre isso contigo, Wendy, que 11h40